Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Segundo vídeo dessa terça-feira. Uma terça-feira agitada, movimentada e de muitas novidades para vocês aqui nesse Fala Gigante. Terça de reunião. Hoje, pela parte da manhã, aqui no Rio de Janeiro, aconteceu a segunda reunião, o segundo encontro entre Vasco da Gama e Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Uma reunião importante, onde foram definidos alguns ajustes para que Renato venha a ser o novo comandante do Vasco da Gama. Entretanto, uma reunião que mostrou que a situação financeira é de fato um problema para o Vasco da Gama. Mesmo diante de muitos pontos em comum, mesmo diante até de uma possibilidade real hoje no acerto entre Vasco e Renato Portaluppi, a situação financeira afasta as partes. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Fala Gigante, explicar como foi esse segundo encontro entre Vasco da Gama e o técnico e trazer todas as novidades sobre a possibilidade de um desfecho entre as partes. Além disso, trazer também informações sobre a questão envolvendo SAF. Ontem que tivemos a informação, envolvendo um investidor russo que está interessado na compra da SAF Cruz Maltina, e hoje que o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, um grande comunicador, jornalista esportivo brasileiro, trouxe a informação que o nome revelado ontem, que a gente trouxe aqui a vocês, o Dimitri, ele na verdade está errado. Olha que loucura, né? A gente tem aqui como trabalho sempre informar a vocês o que está acontecendo, e essa informação que ontem foi dada pelo GE, de que Dimitri é o russo interessado na SAF Cruz Maltina, hoje teve um outro contexto dado por PVC, de que na verdade o russo que está interessado no Vasco não é Dmitry Riboloyev, mas sim um outro russo que a gente vai trazer aqui a vocês. Então, meu amigo, fique ligado, fique de olho. Teremos aí pela frente um Fala Gigante muito agitado, cheio de novidades, cheio de informações e, ser sincero, imperdível, tá? Você vai sair aqui desse vídeo completamente informado sobre as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Entretanto, antes de começar aqui, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que ainda não conhece, é o canal do torcedor vascaíno, como a gente costuma dizer. Nós estamos todos os dias aqui, 3 vezes por dia. Temos um Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte da noite. Então, são 3 informações, muita novidade, muita informação e o nosso canal sempre à disposição exatamente de você. Então, se inscreva, compartilhe, ajude o nosso crescimento, faça parte da nossa família, venha fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao canal do Gigante Vasco. Não saia desse vídeo sem largar o dedo aí no joinha. Fechou? Vambora então, meu amigo torcedor vascaíno? Vambora, sem muita enrolação, falar, é claro, logo sobre o nosso Cruz Maltino. Vou começar aqui primeiramente com vocês esse Fala Gigante, falando exatamente sobre a questão envolvendo o Renato Portaluppi. Porque ontem tivemos aí o primeiro encontro entre as partes, Renato Gaúcho se reuniu na noite de segunda-feira, na noite de ontem, dia 16 de dezembro, com as partes representando o Vasco da Gama, O Renato ao lado do seu empresário e o Vasco da Gama tendo Pedrinho, o presidente, Felipe, o diretor técnico, Marcelo Santana, o diretor executivo e também, e só essas partes, Ontem a reunião teve como principal objetivo dela, passar para o Renato Gaúcho o planejamento para a temporada de 2025. As partes sentaram,
conversaram sobre o ano de 2025, Pedrinho explanou, né, quais são os objetivos do Vasco para a próxima temporada, pelo que o Vasco deseja lutar, pelo que o Vasco deseja brigar, disputar, o objetivo do Vasco em 2025, o ano do Vasco para 2025, o planejamento de um modo geral para o Vasco em 2025, a questão do CT e diversas outras situações foram colocadas à mesa, para que o Renato possa entender o atual cenário do Vasco. Esse foi o assunto da primeira reunião. E hoje, essa segunda reunião, que aconteceu pela parte da manhã, nessa terça-feira aqui na cidade carioca, de acordo com informações do GE, não contou com a presença de Renato Gaúcho, mas apenas com a presença do CEO Carlos Amodeu, do diretor executivo Marcelo Santana e do presidente Pedrinho, junto com o empresário de Renato, pelo menos presencial, né? Assim, creio que o Renato Gaúcho deva ter participado de uma outra forma, virtual, mas presencial apenas essas partes estiveram presentes. E hoje o tema da reunião foi a questão financeira, para que as partes sentassem e conversassem para chegar a um denominador comum com relação à questão financeira do projeto Renato Gaúcho. Qual é a informação que tivemos então dessa reunião? O que temos a trazer a vocês? A reunião já acabou. Ela durou toda a parte da manhã, pegou um pouquinho do início da tarde dessa terça-feira. Uma reunião que foi vista de uma forma, sim, por incrível que pareça, positiva. Foi batido o martelo nessa reunião que aconteceu hoje, que Renato Gaúcho levará a sua comissão para o Vasco da Gama. Isso foi de fato definido, né? Mesmo que o martelo não tenha sido batido para o Renato Gaúcho ser o novo técnico do Vasco, foi definido que caso o Renato venha a ser o novo treinador, a sua comissão estará ao lado dele. Entretanto, mesmo diante disso, a informação que tivemos é que a questão financeira, ela pesou um pouquinho. Informações aí dada pela jornalista Gabi Marino, da Band News, é que a reunião terminou, o treinador hoje já tem a proposta em mãos, mas considerou o valor colocado pelo Vasco da Gama na mesa abaixo do esperado. Lembrando, meu amigo torcedor, o Vasco vem de um técnico que era o Rafael Paiva, que vinha da base. Veio da base, foi colocado como técnico do Vasco da Gama, né? Ele passou por um período como interino, depois foi efetivado como de fato treinador. Mas eu tenho convicção, certeza, que o Paiva no Vasco da Gama não recebia um valor de salário superior à casa de 200 mil reais. Não recebia. Não recebia. Então o Vasco ele vai sair de um técnico que recebia algo em torno de 200 mil reais para um técnico, que é o Renato Portaluppi, que no ano passado, lá no Grêmio, recebia exatamente 1 milhão e 800 mil reais. Ano passado não, durante a temporada passada, neste ano ainda de 2024. Então, assim, o Vasco ele sai de 200 mil reais para 1 milhão e 800 mil reais. O orçamento muda, e muda muito. Então o Vasco automaticamente, por não ter grana, e a gente sabe muito bem disso, né? Enquanto o Vasco for um modelo associativo, o Vasco da Gama não terá condições financeiras para pagar altos valores por profissionais, o Vasco colocou um valor na mesa que o próprio Renato Gaúcho entendeu não ser um valor bom, considerado um valor abaixo daquilo que ele esperava. A gente não tem informações aqui de qual é esse valor, mas hoje está tudo aí na mesa de Renato Gaúcho. O Vasco, sim, acredita que Renato é o melhor nome nesse momento, por ser um técnico copeiro, com perfil vencedor, um técnico que agrega grupo, um técnico que é muito bom de vestiário e é um técnico que entende muito bem de futebol brasileiro. Pesa isso a favor do Vasco, pesa Renato Gaúcho a questão de estar no Rio de Janeiro. Renato é um amante da cidade carioca, Renato vem para cá nas suas férias, Renato no Rio está em casa. A última vez que Renato comandou um time do Rio foi em 2021, que foi o Flamengo durante um curto período, de apenas um semestre praticamente. Então ele gosta daqui. O Vasco pesa muito por ser uma cidade carioca, por ser a cidade carioca. Eu só vou ajeitar aqui porque vocês sabem que eu gosto, né? Por ser a cidade carioca. Então assim, é um fator que pesa para que Renato Gaúcho aceite essa proposta do nosso Cruz Maltino. Entretanto, diante disso, a questão financeira realmente pesou. Mas está nas mãos do Renato nesse momento. A conversa rolou, a reunião aconteceu, foi definido nessa reunião que Renato poderá levar a sua comissão técnica para o Vasco da Gama, ou seja, um ponto positivo, e agora está nas mãos aí de Renato Gaúcho definir o que será o seu 2025. Se será no Vasco ou se ele vai esperar aí para decidir e fechar com algum outro clube. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Renato Portaluppi,
na sua opinião, será o melhor nome? Coloque aí aqui embaixo. Fechou, vascaíno? Conto aí com a sua participação, conto aí com a sua opinião. E vascaíno, para virar a chave, falar com vocês sobre uma situação que aconteceu hoje, pela parte da manhã, uma informação que surpreendeu de fato a torcida do Vasco. Ontem, o GE, que é uma das principais páginas esportivas do Brasil, Globo Esporte, trouxe a informação de um interesse do atual dono do Mônaco e dono também do Bruges, clube do futebol belga, na SAF Cruz Maltina. No caso, o interesse de Dmitry Riboloyev pela compra, né, da SAF do Vasco da Gama. Informação que, é claro, creio que surpreendeu positivamente o torcedor vascaíno. Dmitry Riboloyev é um homem muito endinheirado, tem muita grana, né? Um investidor russo, tem uma fortuna maior, por exemplo, do que a do grego, Evangelos Marinakis. A fortuna do russo está em 39 bilhões de reais, enquanto a fortuna do grego está aí na casa dos 22 bilhões de reais. Então o torcedor vascaíno automaticamente ficou animado com a possibilidade de ter Dmitry Riboloyev na SAF, né? Essa foi a informação que a gente trouxe a vocês. E várias outras páginas, vários outros canais também. Entretanto, nessa manhã de hoje, o All Sport, que é outra página também, muito gabaritada, trouxe uma informação dada pelo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que houve uma confusão. E qual seria essa confusão? De que Dmitry Riboloyev não é o verdadeiro interessado na compra da Vasco da Gama SAF. O verdadeiro nome que hoje está interessado em adquirir a SAF Cruz Maltina não é o russo Dmitry Riboloyev, mas sim o russo Kirill Loftus-Dreyfus. Parece nome de mágico, né? Aqueles filmes de magia, Harry Potter, Senhor dos Anéis, parece que a gente está tratando sobre um bruxo, né? Mas não. Kirill Loftus-Dreyfus. Caraca, que nome esquisito. Eu vou falar apenas o Kirill. O russo Kirill é o dono hoje do Sunderland, clube que está aí na segunda divisão do futebol inglês. Disputa aí a segunda divisão do campeonato da Inglaterra. Esse russo, na real, é que está interessado na aquisição da SAF Cruz Maltina. Por que foi feita toda essa confusão? Porque, assim como Dmitry Riboloyev, o russo, né, Kirill, ele tem uma ligação também com o Riboloyev no futebol francês. O russo Kirill, ele tem como sócio no Sunderland, Juan Sartori, que é casado com a filha de Dmitry Riboloyev. Então, Dmitry Riboloyev, é o dono do Mônaco, é o dono de um clube belga, e a sua filha é casada com o Kirill Loftus, que é o dono do Sunderland. Então, foi feita toda essa confusão, né? Porque, na real, não é o Dmitry que está interessado, mas sim o seu genro que está interessado na compra da Vasco da Gama SAF. E essa é a informação aí que a gente tem a trazer aqui a vocês nesse momento. O dono do Sunderland, né? O dono do Sunderland quer aí comprar a SAF do Vasco, que não é o genro, né? O Kirill não é genro do Dmitry. Na real, o genro do Dmitry é o Sartori, e aí o Sartori ele tem uma participação no Sunderland, que tem como grande dono, né, o grande sócio, exatamente o Kirill. Então, essa é a situação. Informações do PVC, a gente está aqui, é claro, para te informar, independente da opinião da informação, é que o Kirill Loftus-Dreyfus, ele buscou informações sobre o Vasco, já tem aí em mãos essa relação com a 777 Partners e está acompanhando de perto esse litígio entre as partes. Então, é claro, uma informação que talvez o torcedor vascaíno não gostaria tanto de ouvir, porque o vascaíno ele se animou ontem, talvez, com a possibilidade de ter o russo, né, no comando da SAF Cruz Maltina, até pela fortuna grande desse rapaz, desse russo, mas nesse momento é exatamente essa situação que a gente tem a trazer a vocês. Para quem não sabe,
Kirill Dreyfus é empresário franco-suíço, tem 27 anos de idade, é dono do Sunderland desde 2021 e tem uma fortuna hoje orçada no valor de 12 bilhões e meio de reais. Tem muita grana também, é um nome que detém aí 64% das ações do Sunderland e já os outros 36% está aí nas mãos do Sartori, esse sim genro, né, de Dmitry Rybolovlev. Além disso também, no caso Kirill Dreyfus, ele é acionista também minoritário do Olympique de Marselha, clube até que Dmitry Payet é considerado grande ídolo e tem também participações na Ovation, que é uma organização de esportes eletrônicos. Então, assim, é alguém muito inteirado, que tem por objetivo aumentar a sua franquia, de acordo com informações em 2021 da ESPN. Ele era o bilionário mais jovem que a maioria dos jogadores que quando comprou o Sunderland, então ele compra o Sunderland em 2021 com apenas 24 anos de idade e era mais novo do que muitos atletas que vestiam a camisa do clube inglês. É um magnata, bilionário, herdeiro, jovem, que está aí tentando aumentar a sua franquia e vê o Vasco da Gama como uma grande alternativa. A gente está aqui para trazer informações e essa é a informação que a gente tem a trazer a vocês nesse Fala Gigante, né? Diante de tudo que aconteceu aí ontem, dessas informações que a gente trouxe aqui a vocês, né, com relação ao russo Dmitry Rybolovlev, o PVC trouxe essa bomba aí no meio da torcida vascaína, que o interesse na real não é Dmitry, mas sim de Kirill Dreyfus. Show, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui, eu vou ajeitar aqui para fechar esse Fala Gigante. Se curtiu o vídeo, se inscreva no nosso canal, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte aí da nossa família e como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.